Vivo lucra 1,1 bi no quarto trimestre com uma baixa anual de 57,2%. A empresa anunciou também pagamentos de dividendos. E a End anuncia um lucro líquido ajustado de 904 milhões no quarto trimestre de 2022, uma alta anual de 10,9%. Hoje eu vou falar sobre os resultados dessas empresas, o que elas têm projetado para os próximos tempos e também os dividendos que elas vão pagar. Então já deixa teu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que tu acha dessas empresas, se tu já tem elas em carteira, e vamos pro vídeo. Começando pela Vivo, então, a empresa apresentou um crescimento de 10,1% na sua receita total, do quarto trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2022. Essa receita total composta, então, em relação às redes móveis com aparelhos, pré-pago e pós-pago, e na questão da internet cabeada, então, com IPTV de dados, serviços digitais e afins. E no todo, a empresa apresentou, então, um crescimento bem uniforme aqui em todas as suas áreas, então a gente pode ver que a porcentagem aqui de cada uma das áreas de atuação da Vivo não mudou muito, o que quer dizer que ela está conseguindo crescer organicamente em todos os seus setores. Com isso, ela conseguiu então alavancar aqui a sua taxa de crescimento na sua receita total e também na sua receita core, de forma que a gente pode ver que nesse ano de 2022 ela teve aqui um bom crescimento em todas essas áreas. Com tudo isso, a Vivo conseguiu crescer então em 13,4% na sua receita móvel e também 11,9% na sua receita core fixa. Esse crescimento na receita não vem só com os reajustes de preços, mas também com o aumento no número de clientes. Então, a base de clientes na questão dos clientes móveis, a Vivo conseguiu aumentar aqui de 83,9 para 98 milhões de clientes. E já na sua base de clientes fixos, então, em relação ali a casas, comércios, empresas, ela conseguiu aumentar a sua base em 18,9%, então, de 19,6 milhões para 23,3 milhões de clientes, um crescimento excelente. Destaque aqui então na fibra da Vivo, que teve uma bela adição no quarto trimestre de 2022, também o lançamento de um novo portfólio com velocidades que chegam a 1 GB e também um aumento na sua média de velocidades. A Vivo também vem mostrando um excelente crescimento nos seus serviços prestados a outras empresas, então teve aqui um crescimento nos seus serviços que incluem cibersegurança, cloud, IoT e mensageria e também soluções digitais, no crescimento de 29% em relação a 2021 para 2022, e também um excelente crescimento nas suas iniciativas de prestação de serviços para o cliente pessoa física. Então a Vivo vem conseguindo rentabilizar os serviços de cartão de crédito e seguro de aparelhos e residências, e também prestação de serviços de empréstimos para o cliente, e a Vivo tem conseguido rentabilizar muito bem nesses últimos trimestres de 2022. Com tudo isso, a empresa vem investindo muito forte então na sua fibra e no seu 5G, tendo um capex aumentando aqui de 2021 em relação a 2022 em quase 10%. Então a Vivo está investindo bastante nessas tecnologias para poder captar cada vez mais clientes e rentabilizar mais. A empresa apresentou ainda uma queda no seu lucro líquido de 2021 para 2022 e eu já vou mostrar para vocês os motivos e, bom, não são tão preocupantes assim. Para quem bate o olho primeiro aqui nesse reporte, pensa que é algo muito ruim que está acontecendo com a empresa, mas não é o caso. E também ela aumentou aqui o seu endividamento um pouco, justamente por causa dos investimentos que ela tem feito. Então, na aquisição de ativos da Oi Móvel e licenças de 5G, e também novas obras de fibra e 5G. A empresa vem investindo muito, então, nessas novas infraestruturas para poder prestar o melhor serviço para o seu cliente. Sobre a questão da queda do lucro líquido da Vivo, teve, então, uma redução de 57,2% na comparação anual, e isso aconteceu justamente pelo fato de a empresa ter tido um reconhecimento de crédito de 1,4 bilhões ali no ano de 2021, e esse crédito era referente, então, a uma decisão do STF em relação à incidência de IRPJ e CSLL, que eram alguns tributos que a empresa tinha pago e solicitou a devolução justamente por terem sido recolhidos indevidamente. Com isso, o totalizado aqui pela Vivo em dividendos e JCP fechou em 5,1 bilhões de reais, e essa remuneração também conta aqui com uma recompra de ações, o que facilita e aumenta os dividendos recebidos pelos investidores, fechando então um yield da remuneração total em 8,9% do ano de 2022. Com isso, a empresa anunciou aqui dividendos, então, que ainda tem que ser aprovados pela sua Assembleia Geral através de votação. Com isso, o investidor que quiser receber esses dividendos tem que ter as ações em carteira no dia 13 de abril de 2023 para receber, então, um total no valor líquido por ação de 49 centavos na data de 18 de julho de 2023. A Vivo também anunciou pagamentos de JCP no valor total líquido de quase 5 centavos, então o investidor que quiser receber esses valores vai ter que ter a ação aí até o dia 28 de fevereiro, e a Vivo não anunciou ainda a data de pagamento, então a gente vai ter que ficar de olho para ver quando eles vão anunciar.
Esses cerca de 55 centavos de dividendos que a Vivo tem para pagar ainda em relação ao ano de 2022, em relação à cotação de fechamento do dia de gravação desse vídeo, que era de R$ 41,58, vai ser então de cerca de 1,32% de dividend yield só nesses pagamentos. Passando agora então para os resultados da Engie. Dando uma olhadinha aqui nos destaques, a empresa traz que ela teve uma queda no seu EBITDA ajustado de 2021 para 2022 de 3,8%. Só lembrando que o EBITDA ajustado leva em consideração, então, lucros e despesas não recorrentes para a empresa, ou seja, não devem acontecer sempre. Então, ela teve ali, em relação a 2021, um lucro em relação aos seus impairments e também teve uma despesa no reconhecimento da repactuação do risco hidrológico. Então, isso impactou ali os resultados de 2021 e trouxeram eles um pouco acima aos de 2022. Mas agora, se nós formos levar em consideração, então, o EBITDA, que não leva em consideração os lucros e despesas não recorrentes, a gente teve, então, a Engie subindo aqui 14,3% de um ano para o outro, o que foi um resultado muito bom no seu crescimento de EBITDA. Ela trouxe, então, um crescimento no seu lucro líquido ajustado de 16,7%, mas se a gente for olhar somente o lucro líquido sem considerar os resultados não recorrentes, a gente teve aqui um aumento no seu lucro líquido de absurdos 70% de 2021 para 2022. E eles destacam também o que trouxe todos esses resultados, então o aumento no seu preço e no seu volume de vendas, resultado líquido de CCEE, um aumento na sua RAP do segmento de transmissão com a conclusão de algumas obras de transmissão, um menor consumo de combustíveis, teve aqui então uma pequena despesa na questão de compra de energia para o seu portfólio e também um aumento no seu resultado financeiro líquido. Já em relação às suas obras e projetos de expansão, eles aprovaram então um investimento de 3,3 bilhões na implantação de um conjunto fotovoltaico e também um investimento de 1,5 bilhão num investimento aqui de geração eólica. Passando agora para a parte que o investidor mais gosta, então o anúncio de dividendos complementares da Engie, que vão ser na ordem de 1,4 bilhões de reais e representam então 1,78 centavos por ação. Esses dividendos somente foram anunciados, então ainda não foi definida uma data de limite para o investidor poder ter as ações em sua carteira e também a data de pagamento. Elas vão ser ratificadas na Assembleia Geral Ordinária que vai acontecer ainda para o fim desse mês. E com isso, em 2022, a Engie atingiu então 100% do payout, ou seja, eles distribuíram 100% do seu lucro líquido e totalizaram um dividend yield de 8,1%. Passando agora para a parte de comercialização de energia da Engie, para o ano de 2023 ela já tem 60% da sua energia contratada a mercado livre e mais 40% a mercado regulado, e totaliza então 100% da sua energia gerada já contratada para o ano de 2023. E também tem uma boa parcela aí contratada para os próximos anos também. Então, em 2024 já está ali com praticamente 100% já contratado. Em 2025 tem somente 14% disponível. Em 2026 somente 21% disponível. Lembrando que nós devemos ter um problema de sobreoferta de energia dos anos de 2023 até 2025, que deve derrubar os preços de energia no mercado. Mas como a Engie já tem tudo isso em contrato, não deve ser um problema para a empresa. Ela está bem segura nesse sentido. Eu também fiz um vídeo sobre essa questão da sobreoferta aí, então vou estar deixando o card aqui no topo do vídeo, confere lá. E em relação então ao volume contratado pelos clientes da Engie, ela tem esses clientes em setores bem diversificados, então tem aqui 15% no setor de alimentos, outros 13,7% no setor de siderurgia, e o restante dos clientes, então, bem diversificados aqui com porcentagens menores. Muito bom para a Engie, ela está segura também nesse sentido de diversificação dos seus clientes. A empresa vem investindo também em diversas novas obras, então aqui o projeto eólico de Santo Agostinho está com avanço já de construção de 32,5%, a empresa deve conseguir entregar ele aí nos próximos tempos, então a previsão de entrada e de operação desse conjunto vai ser para o final do primeiro trimestre de 2023 já. Tem também o novo estado transmissora de energia com um progresso geral da obra em 99,2%, agora no final do quarto trimestre de 2022, então ele deve ser entregue agora já no primeiro trimestre de 2023, aumentando então a receita anual permitida da Engie e também a sua lucratividade com esse projeto. Vem também trabalhando na implantação de outros projetos, como a Gavião Real Transmissora de Energia, também o conjunto eólico da Serra do Assuruá, tem também o conjunto fotovoltaico Açu-Sol, e outros diversos projetos em desenvolvimento aqui, então, como a gente pode ver. Então, a Engie está planejando entregar nos próximos tempos quase 800 MW de geração de energia eólica, mais quase 1.000 MW de geração de energia solar, totalizando, então, a entrega de quase 1.800 MW de energia nos próximos tempos.
A Indy vem então com métricas bem constantes em relação ao seu retorno sobre o patrimônio líquido ajustado e também sobre o capital investido ajustado. Entre os anos de 2016 e 2022, os investimentos da Indy somaram mais de 25 bilhões de reais. Então a empresa vem investindo muito na questão de geração e transmissão, é uma das gigantes nos setores e está vindo muito bem para os próximos anos também. Teve um aumento então na sua capacidade de geração instalada de 21% nesses anos e também um aumento da sua geração de energias renováveis de 36%. Realizou a aquisição de 32,5% da TEG, que é uma empresa de transmissão de gás natural. Então a Indy também tem um pezinho ali na questão de gás natural, que é muito interessante para a empresa. E com isso vem aumentando cada vez mais a sua atuação em relação à transmissão de energia, que é um dos setores mais lucrativos, e também vem entregando excelentes dividendos e juros sobre capitais próprios, que chegaram na ordem de quase 14 bilhões para os seus acionistas. Mesmo com todas essas entregas de projetos e investimentos, a Indy é uma empresa que não está com tanto endividamento assim, então ela vem mantendo aqui o seu endividamento menor do que 3 vezes o seu EBITDA sempre. Isso é muito interessante, a Indy está com endividamento equilibrado e está bem tranquila nesse sentido. As suas dívidas estão indexadas principalmente ao IPCA, então com a queda da inflação a gente deve ver a empresa ficando ainda mais tranquila em relação às suas dívidas, e o ponto principal é que elas não estão atreladas a moedas estrangeiras, então ela está somente atrelada aí à questão de dívidas em real. E com isso a Indy tem feito então boas entregas de dividendos para os seus acionistas. A gente pode ver aqui que poucas vezes ela ficou abaixo dos 6% ao ano, então isso é muito bom. A empresa vem, mesmo com todos esses investimentos, conseguindo entregar bons dividendos e crescimentos para os seus acionistas. E um ponto muito interessante é que mesmo que a administração da empresa tenha feito um compromisso de pagar um payout mínimo de 50% do seu lucro líquido ajustado, a empresa tem por vários anos entregue 100% então do seu lucro líquido, o que é muito bom aqui. Geralmente somente em anos mais complicados, como o ano de pandemia aqui que a gente teve, que a empresa segurou um pouco mais a sua entrega, mas ainda assim entregou acima do que a administração teve de compromisso. Detalhe que só nesse pagamento da Engie, em relação ao preço de cotação no dia de gravação desse vídeo, a entrega vai ser de quase 4,5% de dividend yield. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer em relação aos resultados das empresas era isso. Em relação à Vivo, aqui eu queria trazer para vocês uma coisa interessante. Ela é uma empresa que geralmente paga, assim, bons dividendos. Teve aqui um probleminha em 2019 em relação à pandemia e outras questões, mas ainda assim é uma empresa que vem pagando bons dividendos nos últimos anos. Ela só tem um probleminha aqui, que mesmo que ela anuncie vários dividendos por ano, ela demora às vezes muito tempo para pagar. Então a gente vê aqui dividendos que foram anunciados, por exemplo, aqui no mês de junho, ela só foi pagar no mês de julho do outro ano. Então isso é um problema da Vivo. Ela é uma empresa que anuncia bons dividendos, mas demora muito tempo para pagar. Já em relação à Indy, ela também é uma excelente pagadora de dividendos, então é bem consistente nos seus pagamentos e deve vir anunciando aí, assim que finalizar as obras, bons dividendos para os seus acionistas. Ela costuma anunciar dividendos de 2 a 3 vezes por ano, mas diferente da Vivo, ela geralmente paga num prazo muito menor. Então ela anuncia os dividendos e geralmente alguns poucos meses depois ela já vai estar pagando esses dividendos que ela anunciou. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer para esse vídeo era isso. Essas duas empresas são duas gigantes nos seus setores, então a Vivo é uma gigante aí no setor de telefonia e telecomunicações do Brasil, uma empresa extremamente sólida e justamente por ela ser uma empresa gigante, ela não cresce tanto quanto outras empresas menores, mas ainda assim é uma empresa que continua crescendo, se expandindo, buscando atender novos clientes e também feito boas entregas aí para os seus acionistas. Da mesma forma, a Indy é uma empresa que também é uma gigante no seu setor, também vem crescendo bastante, mas não tanto quanto outras empresas menores. Isso se deve justamente a ela já ser uma empresa bastante grande, então não é tão fácil ela continuar crescendo. Mas ainda assim, a Indy vem vindo com bons investimentos, vem diversificando, focando em transmissão, geração e também na parte de gás natural, que é muito interessante. Então, é isso. A Indy é uma gigante e é bastante interessante olhar para ela com carinho. Não é uma recomendação de investimento. Tá, gente? Então, o que eu tinha para trazer para esse vídeo era isso. Muito obrigado por acompanharem. Deixem o que vocês acham dessas empresas, o que vocês acharam também dos resultados. E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem o canal. Um abraço para todo mundo. Se inscrevam, deixem o seu like e um abraço. Tchau, tchau.